O Travas em Fi é um trebelho único no mundo dos trebelhos 3D. Isso porque, mesmo sendo 3D, ele é praticamente bidimensional. São 7 peças coloridas que se travam e se libertam em uma sequência que cresce e decresce na proporção áurea. Antes da gente começar, vamos entender o objetivo, as peças e as regras deste trebelho. O Travas em Fi é um dos trebelhos favoritos aqui da casa. É um dos meus trebelhos favoritos, justamente por conta dessa particularidade que ele tem de ser um trebelho tridimensional que se comporta de maneira bidimensional. O que isso quer dizer? Que para você resolver este trebelho, você vai fazer apenas movimentos bidimensionais. Então você vai mover ele apenas nos eixos X e Y. Você não tem movimentações no eixo Z, o que é muito interessante para um trebelho 3D. Então ele acaba sendo muito único neste mundo de trebelhos 3D. O objetivo dele é você deslizar as peças para fazer com que elas, no final, se soltem e fiquem completamente separadas. Depois você precisa pegar todas essas peças e unir de novo para voltar para o estado inicial. Todos os movimentos, como eu comentei, são de deslize, né? Então você vai fazer deslizes em todas as peças nos eixos X e Y em movimentos simultâneos no X e Y. Então você não vai fazer movimentações no eixo Z, tá? Você não vai em nenhum momento levantar nenhuma das peças. Isso é muito importante. Nunca levante nem puxe uma peça para fora no eixo Z, tá? Para cima e para baixo. Não faça isso, simplesmente deslize. Você não precisa fazer força, porque o deslize deste trebelho é bem suave. Todas as movimentações são bem suaves, tá? Se você estiver fazendo força para fazer uma movimentação, provavelmente você está travado em alguma outra posição, então você não deve seguir com aquilo. Você tem que parar e analisar e entender aonde está te travando antes de você forçar, antes de você seguir com a sua movimentação, porque ela nunca deve fazer força. Vamos então para as dicas deste trebelho. A primeira dica deste trebelho é sobre como você vai movimentar as peças dele. É uma dica bem direta de como fazer a movimentação de cada uma das peças. Como já foi dito no objetivo, você precisa separar todas as peças. Para isso, você vai precisar desmontar todas elas deslizando, sem fazer força em nenhum momento. Mas você pode reparar que as peças mais para cá, nessa posição que eu estou segurando, do lado esquerdo, essas peças elas estão mais travadas, elas não fazem muita movimentação. Enquanto as peças que estão aqui nesse lado, no lado direito, elas já estão um pouco mais soltas. Então você consegue explorar a movimentação delas a partir deste lado. E essa dica é justamente como fazer esta movimentação. Então você vai entender que o trebelho ele é um trebelho 3D, só que ele tem uma movimentação unicamente bidimensional. Então você vai fazer movimentos dos eixos X e Y, mas você precisa considerar que ele tem encaixes tridimensionais, ó. Então a gente olha aqui dentro, quando a gente olha deste ângulo, a gente consegue perceber muito bem, ó. Existe um formato de zigue-zague aqui dentro. Tá vendo? Ele faz um formato de descer, subir, que trava, ele cria um espaço, um caminho exato para as peças se movimentarem. Então você vai mover a peça ao longo deste caminho que ela está inserida. Então, por exemplo, eu vou mover a peça vermelha, ó, respeitando as peças que estão inseridas nela. Este caminho que a peça vermelha tem, tanto este daqui que a peça amarela está percorrendo, quanto este caminho que a peça laranja também está percorrendo. Muito importante a gente respeitar isso e fazer a movimentação nesse sentido. Depois que eu conseguir movimentar aqui neste caminho, eu ganho uma liberdade para fazer uma movimentação em uma outra direção, ó, porque agora, ó, perceba que existe um espaço entre a amarela e a vermelha que permite que eu faça esse movimento aqui, ó. Eu puxo ela para baixo. Só que como consequência dessa puxada, a peça laranja vai se mover junto, ó. Então quando eu puxar ela para cá, ó, vendo que a laranja e a vermelha se mexem em conjunto, isso aqui é como o trebelho funciona. Quando você vai mexendo as peças, muitas vezes você vai mexer outras peças como consequência. Então você precisa ficar bastante atento para ver aonde você está se travando, ó. Tô travando aqui, por que que eu não consigo puxar a vermelha mais para fora?
porque a laranja está travando. Então, isso aqui é muito importante para você conseguir entender como a movimentação do trebelho funciona. Precisa respeitar cada uma das peças, cada um dos trilhos que são feitos aqui, cada um dos encontros que a gente tem aqui para fazer a movimentação deste trebelho. Dica número 2. A segunda dica é que cada peça só pode ser movida depois que a anterior for liberada. Isso é um pouco da continuação da dica número 1, em que eu mostrei que eu movimentei a peça vermelha e a peça laranja se movimentou junto. Isso é tanto uma consequência quanto uma necessidade. A gente movimenta a peça laranja junto com a peça vermelha como consequência do movimento da vermelha. Mas é necessário que para eu movimentar a peça laranja, que eu tenha movimentado a peça vermelha antes. Então, se eu tentar movimentar a peça laranja aqui sem ter feito nenhum movimento na vermelha, ó, ele não permite. Eu não consigo fazer essa movimentação, ela não é permitida. Porque para eu conseguir movimentar esta peça, eu preciso movimentar uma peça antes que está travando ela. Então, para eu conseguir mover a laranja para o lado, ó, eu preciso movimentar a vermelha. E aí eu preciso identificar o que está travando a vermelha, que no caso é a peça amarela. E aí eu tenho uma certa liberdade na peça amarela e vermelha aqui, que eu consigo fazer essa movimentação que move como consequência a peça laranja. E aí a gente já começa a ver uma movimentação um pouco maior aqui, ó. A vermelha puxando a laranja, que está puxando a amarela, né? Essas consequências são necessidades. Então, para eu conseguir movimentar a peça laranja, eu necessariamente tive que movimentar a peça vermelha antes. E aqui que mora a sequência de Fibonacci, né? A sequência áurea ou o número φ de movimentos que a gente precisa fazer. Para eu movimentar a peça específica que eu quero, então movimentar a laranja, movimentar a verde clara, eu preciso necessariamente movimentar um número de vezes as peças antes. As peças anteriores precisam fazer um certo número de movimento. E conforme eu vou avançando no trebelho, conforme eu for avançando para quero movimentar a peça roxa, azul, a verde escura, eu vou aumentando a necessidade de movimentos na proporção áurea, no número φ. Então essa é a dica número 2. Você precisa movimentar uma peça antes para conseguir movimentar a peça que você quer movimentar agora. Dica número 3. Essa dica é para ensinar você a entender o que está travando na hora que você vai movimentar. Como eu já disse nas dicas anteriores, para eu movimentar uma peça, eu necessito que uma peça antes tenha sido movida, né? Então, para eu movimentar a laranja, eu necessito que a vermelha tenha se movimentado. E assim vai por todas elas. Mas agora, como é que a gente consegue identificar o que está travando o quê? Você precisa olhar qual peça que vem antes da sua, e aí sim você identifica o que está fazendo ela travar. Então, por exemplo, a gente já falou um pouco da laranja, né? Então vamos focar um pouco na amarela. Eu quero fazer com que a amarela suba, tá? Quero fazer com que ela suba para eu conseguir remover ela. Para eu conseguir remover a peça amarela, eu necessariamente preciso que a peça verde esteja em uma posição que permita eu fazer um movimento vertical aqui, né? Eu conseguir mover nessa direção eh, a peça laranja em relação à verde clara. Na hora que eu puxo a peça amarela, eu consigo ver quais são as peças que estão se movimentando junto com ela, ó. Eu consigo ver que a amarela exige que a laranja se movimente. Tá vendo? Na hora que eu puxo, quem se mexe? A laranja e a vermelha. Então, se eu movimentar agora só a laranja, eu vejo quem está se mexendo, que é a peça vermelha. E na hora que eu movimento a peça vermelha, eu vejo que ela se move livremente. Ou seja, eu consigo identificar quais são as peças anteriores de acordo com as travas que eu tenho. E aí eu consigo planejar como destravar aquilo. Então, se eu quero movimentar a peça amarela para cima, o que está travando? A peça laranja está batendo na peça verde clara. Então, o que eu vou precisar fazer? Eu preciso colocar a peça laranja em uma posição em relação à verde clara que permita fazer este movimento. Como é que eu faço isso? Bom, ela está travando aqui, ó. Visualmente você consegue ver, ó, que é essa parte aqui que está travando o movimento da minha peça amarela. Então, se essa parte está travando, eu preciso conseguir remover essa peça daqui. Então, eu preciso trazer ela para cá, por exemplo, porque aí eu sei que se eu trouxer para cá, esse gancho aqui não vai mais travar na verde claro. E aí, eu preciso então fazer esse movimento aqui.
E aí, na hora que eu puxo, já consigo perceber que a vermelha está travando. Por que que eu não consigo puxar a laranja para cá? Porque ela está travando aqui. Então, eu preciso remover este gancho que está aqui entrando na peça amarela para conseguir fazer este movimento aqui. Então, se eu fizer isso daqui, ó, eu já consigo um pouco do movimento que eu queria na laranja. Mas agora trava de novo, porque agora está travando aqui. Então eu preciso remover a peça vermelha dessa parte, preciso tirar essa trava daqui. Então eu vou puxar para cima. E aí agora, ó, eu já ganho mais um movimento na laranja que eu queria fazer. Só que agora ela está travando aqui. Então o que que eu preciso fazer? Removê-la daqui. E aí eu ganhei o movimento da laranja que eu queria fazer, ó. E aí este movimento aqui, como eu já consegui tirar a peça laranja daqui que estava me travando, eu já consigo puxar a amarela para cima. Só. Só que aí agora de novo, o que está travando? Aqui. E eu vou fazer toda a sequência de movimentos novamente, olhando, observando o que está travando o que, para conseguir fazer a movimentação que eu quero fazer. Então, para tirar a minha peça amarela, eu vou precisar trabalhar aqui. E assim por diante, você vai fazendo como consequência o movimento de todas as peças. E assim que você identifica as travas neste trebelho, tá? E é bem importante que você trabalhe com cuidado para não forçar nenhuma das peças. Nunca vai ser necessário fazer força para fazer nenhuma movimentação. Só que com apenas alguns movimentos eu já abri bastante do trebelho. Identifique os pontos de trava e vá com cuidado, vá identificando com calma, sem fazer força em nenhum momento. Dica número 4. Essa dica agora é para você identificar como que você vai remover as peças, né? Eu tenho falado que você precisa desmontar ele inteiro, você precisa remover as peças, mas o que que significa remover? Como que eu vou conseguir remover? Bom, para você conseguir remover, a gente vai ter que analisar a estrutura aqui do trebelho e pensar que ele é bidimensional, as movimentações que ele faz. Embora ele seja 3D, os encaixes que eles têm aqui dentro são 3D, ele faz apenas movimentos bidimensionais. Então, para eu conseguir efetivamente remover uma peça, o que que eu vou ter que fazer? Eu preciso levar a peça que eu quero para um ponto em que não tenha travas, que eu consiga trazer este pino aqui central, que é o pino que faz a trava, né? Este pino aqui que faz a movimentação dentro dos eixos, ele precisa estar nesse espaço mais aberto da peça para que eu consiga puxar ele para fora. Então eu preciso trazer o pino para cá, porque aí sim eu conseguiria fazer até o final, puxar até o final. Mas obviamente as outras peças vão se travando. Então eu preciso trazer ele para cá para conseguir tirar todo. Mas para tirar, eu preciso que a peça laranja esteja na mesma posição em relação à verde clara. Então, tá vendo que é tudo uma questão de consequência uma da outra? Eu preciso levar a peça vermelha para essa posição, trazer o pino para esta posição mais aberta da peça vermelha, e eu preciso, para continuar removendo, eu preciso fazer a mesma coisa com a peça laranja. Então, eu preciso trazer a peça verde claro para essa posição mais aberta da laranja. Assim como eu vou precisar fazer com a verde escura e a amarela, a verde clara e a azul também tem que trazer para cá, a roxa e a verde clara também vou ter que trazer para cá. Então, isso que é remover as peças. Você vai precisar fazer isso, você vai precisar trazer todas as peças para as partes que estão abertas das peças específicas aqui, trazer os pinos para as partes abertas, e aí você sim vai conseguir fazer a remoção de todas as peças. Dica número 5. Essa dica aqui eu trouxe o trebelho um pouquinho mais desmontado, que é para lembrar vocês de sempre recordar qual é o objetivo que você tem. Seu objetivo é desmontar o trebelho todo. Então você vai perceber ao longo da resolução que o seu objetivo primário vai ser remover a peça roxa. Então, quando você estiver desmontando ele, ele vai estar numa posição assim bem aberta, bem diferente já da posição inicial. Pode ser que muitas vezes você esteja fazendo as movimentações aqui e você se perca em que movimento que você está fazendo, o que que você queria fazer exatamente. Então, tome cuidado, essa dica é importante para você tomar cuidado para não fazer movimentos a esmo, movimentos que não tenham sentido. Sempre lembre qual é o seu objetivo antes de começar a fazer as movimentações. Então, o que eu quero fazer? Eu quero remover a peça roxa. Para remover a peça roxa, como eu comentei, você precisa trazer para cá. E aí, para trazer para cá, o que eu preciso
fazer, né? Para trazer aqui nesta posição, o que que eu vou precisar fazer? Ah, eu preciso levantar essa, abaixar aquela, ou fazer alguma coisa nesse sentido. Muitas vezes você pode acabar sem querer fazendo movimentos no sentido contrário que você queria. Então, você quer levantar aqui a peça verde, mas você acaba abaixando ela, ou o contrário. Então, preste bastante atenção para você não se perder durante a resolução deste trebelho. Dica número 6. Para essa dica, eu trouxe o trebelho completamente desmontado aqui para mostrar para vocês como é o objetivo, né? Você desmontou todas as peças, mas este é só metade do caminho. A desmontagem do trebelho não é o seu objetivo final. Seu objetivo é desmontar e depois montar. Então, você colocar ele nesta posição aqui, desmontado, é só metade do caminho. Você precisa agora montar de volta para concluir o trebelho efetivamente. A movimentação, ela continua sendo válida, é a mesma movimentação bidimensional que você fez, só que agora você vai fazer o caminho oposto. Quando, para desmontar, você começava mexendo a peça vermelha e com o objetivo de tirar a peça roxa primeiro, agora você vai fazer justamente o contrário. Você vai começar com a peça roxa e aí você vai colocando todas elas em volta da peça roxa e a peça vermelha vai ser a última peça que você vai colocar. Agora a dica número 7. Essa dica é de novo sobre a remontagem do trebelho, porque isso é o resto da continuação, né? Essa é a outra metade do trebelho. Ele não é só desmontar, você também vai precisar montar ele de volta. Mas a dica é muito importante que primeiro que você precisa alinhar as texturas das peças. Então, se você vai montar o trebelho de volta, preste atenção que as peças possuem uma textura. Então, aqui a gente está vendo que a verde e a roxa estão na mesma textura, tá? Se eu girar a peça verde assim, ela está numa textura diferente, tá vendo? Então aqui a verde e a roxa têm texturas diferentes, então você vai precisar montar ele de volta, respeitando a textura das peças. A gente poderia, por exemplo, fazer isso aqui, ó. Essa peça está encaixando aqui, ó. Tá vendo? Mas você pode acabar não conseguindo montar ele inteiro, porque nem toda peça é simétrica. A verde e clara e a escura, elas têm a sua simetria. Elas são iguais, só que elas estão nessas posições aqui opostas, elas estão simétricas uma à outra. Então, você até conseguiria substituir uma pela outra, mas você não consegue substituir a azul, por exemplo. Então, azul, se você tentar encaixar a azul aqui na roxo de alguma forma que não esteja respeitando a orientação das peças, você pode acabar não conseguindo montar até o final o trebelho. Então, essa dica é bem importante. Respeite a textura das peças na hora que você for montar. Faça com que o lado que seja mais brilhante fique voltado para o lado mais brilhante, ou se você for montar assim, o lado mais fosco fique com o lado mais fosco. Essa dica é bem importante. Bom, agora a dica número 8. Além de você respeitar as texturas, como eu comentei, é bastante importante que você não saia encaixando as peças até o final. Então a gente tem, por exemplo, que a peça azul e a peça roxa vão se encaixar assim, que será a forma que ele estava montado. E depois a gente teria a peça verde escura aqui. Então se eu já montar a peça roxa na peça azul na posição final dela, toda vez que eu for encaixar uma nova peça para remontar, eu vou ter que ficar desmontando e fazendo muitos movimentos. Então, o ideal é você encaixar o mínimo possível uma peça na outra antes de colocar a próxima. Tá? Então, pare aqui nesta posição, por exemplo. Não encaixe mais para dentro a peça roxa, porque se eu encaixar ela mais para dentro, quando eu for colocar a próxima peça, que pode ser a peça verde clara aqui, eu vou ter que movimentar tudo de novo. Então, eu vou ter que desfazer todo esse encaixe que eu fiz para conseguir colocar a peça verde claro. Então, eu vou ter que trazer para cá, encaixar aqui e agora eu conseguiria seguir com a montagem. Só que se eu encaixar tudo de novo, fechar, colocar azul para cima, a roxo aqui também para dentro da verde, quando eu for colocar a próxima peça, que pode ser a amarela, vou ter que desfazer tudo isso que eu fiz. Então entenda que quando você for montar, não encaixe até o final tudo. Coloque o mínimo possível que você conseguir para você evitar ficar fazendo movimentos extras na hora de você montar tudo de volta. Chegamos então ao final das dicas do Travas Enfim. Ele é um trabalho bem complexo, então ele acaba tendo bastante dicas mesmo, porque a gente tem dicas para desmontar e depois dicas para montar ele.
Agora eu vou fazer então a resolução deste trebelho, passo a passo, e você pode ir me acompanhando. Para esse trebelho em específico, o passo a passo dele acaba sendo bem complexo, ele não é muito claro, porque muitas vezes você pode acabar se perdendo durante a resolução dele, como eu comentei, em alguma das dicas anteriores. Então, eu vou fazer a resolução, você pode ir me acompanhando, mas pode ser que você chegue em uma posição que eu não cheguei, ou que eu chegue em uma posição que você não chegou. Então, o objetivo aqui é você ver como eu vou resolvendo e como eu vou solucionando as travas que eu encontro no meio do caminho. E aí você pode entender como eu fiz a resolução para você poder aplicar no seu caso também. Então, bora lá, vamos desmontar esse trebelho? Então vamos lá, vamos desmontar o travas, enfim, e depois a gente vai remontar. E você pode ver como que é o processo que eu uso para desmontar e depois o processo para remontar este trebelho. Bom, como eu disse nas dicas anteriores, a peça mais solta é a peça vermelha e nosso objetivo é remover todas, colocando as travas sempre nas partes abertas de cada uma das peças. A gente vai perceber que a peça roxa é a peça mais travada. Ela vai exigir mais movimentações das peças anteriores. Então, ela vai ser a última peça que a gente vai remover. Então, o nosso objetivo principal é colocar a peça roxa aqui. Porque colocar ela aqui vai exigir que a gente mova todas as peças anteriores. Depois, a gente vai colocar a peça azul aqui, porque ela vai ser a penúltima peça, né? Ela vai ser a sexta peça, enquanto a roxa é a sétima peça que se move, a azul é a sexta peça que se move e a vermelha é a primeira peça que se move. Então vamos fazer isso. Vamos começar com a roxa, depois para azul, depois a verde escura, a verde claro, a amarelo, a laranja e por fim a vermelha. Então vamos lá. Para começar, o movimento da peça vermelha, ela é bem intuitivo. A gente vai fazer a movimentação o máximo que a gente puder, trazer ela até aqui. Conseguimos trazê-la até aqui, então vamos continuar removendo. Vamos lá de novo. O que eu preciso fazer? Eu preciso descer a peça roxa. Para descer a peça roxa, eu preciso conseguir descer o quê? A peça azul. Quando eu faço essa movimentação aqui, eu percebo que a roxa não está conseguindo se mover, porque a azul está travando ela. Então, tá vendo? Quando eu puxo ela para baixo, ó, o que move junto? A azul. Então, para eu conseguir descer a azul, eu preciso tirar ela desse pino. Para eu tirar ela, eu preciso mover ela para a esquerda. Para fazer essa movimentação aqui para a esquerda, ó, o que move junto com a azul? A verde escura. Então eu preciso tirar a verde escura daqui. Para eu conseguir fazer isso, eu preciso descer a verde escura. E aí, para descer a verde escura, ó, eu preciso necessariamente descer a verde clara. A verde clara eu já fiz um pouco da movimentação dela, então eu já consegui descer um pouco da verde escura, mas eu preciso continuar descendo a verde clara em relação à laranja, colocar a verde clara o mais para baixo possível para conseguir descer o máximo da peça verde escura. Então o nosso objetivo agora vai ser descer a peça verde escura. Para isso, eu vou colocar a peça laranja aqui nesta posição. Então, eu vou precisar mover ela para cá, abaixar e depois vou mover de volta para conseguir encaixá-la aqui neste pedaço. Então, vamos lá. Aqui. Consegui. Pronto. Consegui colocar a laranja aqui em relação à verde clara. E agora eu já abaixei completamente a verde escura. E isso vai permitir com que eu faça este movimento aqui agora assim, ó. Perfeito, né? Então, vou precisar continuar trazendo um pouquinho mais para a esquerda para conseguir tirar essa peça daqui, porque vamos lembrar do nosso objetivo, remover a peça roxa. Então, vou precisar baixar. Para baixar, preciso trazer azul para essa região. Então, mover azul mais para cá. Para mover mais para cá, agora eu preciso remover esse pino aqui da amarela. Então, eu preciso subir a verde escura. Para continuar subindo, eu preciso voltar a verde clara para o lugar. Então, vamos lá. Olha só, consegui, coloquei a verde clara mais para cima possível na laranja e já consegui, além de subir, trazer ela mais para a esquerda. E eu já consigo trazer azul também mais para a esquerda. Agora, nosso objetivo é trazer ainda mais azul para a esquerda. Para isso é levar ainda mais a verde escura para a esquerda. Para isso, eu vou ter que então tirar a verde escura daqui, ó, que está sendo travado, abaixando ela. Boa. Abaixei e consegui trazê-la completamente para a esquerda. E aí, nessa movimentação que eu fiz de trazer ela para a esquerda, eu já consigo levantar a minha peça azul
aliás, levantar a minha peça verde claro, abaixando o azul, e aí, como consequência, eu já movo um pouquinho a roxa. Então, eu fiz a primeira movimentação da roxa. Então, vamos continuar com esse objetivo, que é mover a peça azul mais para baixo ainda. Olha só, consegui, trouxe a peça azul mais para baixo possível, que já conseguiu abaixar a peça roxa, e agora eu já tenho essa movimentação aqui. Então agora eu preciso remover a peça roxa daqui deste pino da peça verde. Então para isso agora eu tenho que subir. Então todo o caminho que eu fiz para descer a peça roxa, agora eu vou fazer o caminho de volta para subir a peça roxa, porque eu preciso trazer ela aqui para cima para remover dessa trava aqui da verde. Então vamos lá. Vou colocar aqui uma musiquinha de fundo, talvez eu acelere um pouco o vídeo para a gente só seguir a movimentação. Vou mostrar aqui, mas eu não vou ficar comentando o que eu estou fazendo, tá? Para não ficar um vídeo tão longo assim. Aí. Consegui trazer a peça roxa o mais para cima possível, ó. E aí ela já tem essa movimentação. Então, além de subir, eu já consigo movimentá-la um pouquinho para cá, já consigo abaixar aqui. Então, aqui essa região da peça roxa já está bem próxima de chegar na posição final. Agora eu só preciso abaixar um pouquinho ela. Aí para abaixar, preciso abaixar de volta a azul. Então, eu vou trazer ela de volta para essa região. Vamos lá. Aí, consegui então, eu trouxe a peça roxa para cá, ó. Na hora que eu trago ela para essa posição, como eu comentei, ó, ela é a primeira peça a sair. Já consegue remover ela. Mas eu ainda não consigo remover o conjunto todo. Eu só tirei uma peça. Agora eu vou fazer a remoção das próximas peças. Vocês já vão ver que é muito mais rápido eu remover essa peça aqui, porque eu preciso de menos movimentos. Ele vai decrescer na proporção áurea, no número φ. Então, vamos lá, vamos remover agora a peça azul. Só preciso trazer ela para essa região aqui da verde clara. Aí, consegui. Já trouxe ela para a região da verde clara e ela já sai naturalmente. Vocês viram como foi muito mais rápido, agora eu vou fazer a mesma coisa com a verde escura. A verde escura também vai ser muito rápido, já fiz a remoção dela. Agora a verde clara, a gente também vai fazer a remoção bem rapidinho. E a amarela já está pronta para sair, a laranja e a vermelha. Então tá aí, a gente desmontou o Travas Enfi. Metade do desafio já foi concluído. Agora vamos para a segunda metade, que é remontar ele de volta. Bom, para remontar pode ser que você tenha uma dificuldade de lembrar qual peça era encaixada em qual. Para isso você pode olhar no site a posição original dela, mas você também, usando aquela dica de respeitar a textura das peças, a gente já consegue ter uma ideia de onde vai cada peça. Vou começar encaixando aqui as peças de cima, como eu comentei em uma das dicas, eu não vou encaixar até o final, porque isso aqui pode ser problemático para mim, porque vai me exigir muitos movimentos, então eu vou só pré-encaixar cada uma delas no lugar. E aí eu já tenho a estrutura pré-feita do nosso trebelho. Ele tá completamente solto, né? Eu consigo tirar todas as peças com poucos movimentos, mas eu já tenho a estrutura inicial para eu começar a montar ele de volta. E como eu comentei também em uma das dicas, quando a gente quer desmontar, a gente tem como objetivo tirar a peça roxa primeiro. Para montar, a gente vai fazer o caminho contrário. Então, o objetivo agora vai ser encaixar a peça roxa até o final. Isso vai exigir mais movimentos. Quando eu encaixar a peça roxa até o final, eu vou passar para azul, que vai exigir um pouco menos de movimentos, depois a verde escura, a verde clara, a amarela, a laranja e a vermelha. A quantidade de movimentos aqui vai decrescer na proporção áurea. Então vamos lá, vamos fazer o encaixe da peça roxa aqui até o final.
Consegui encaixar a peça roxa aqui na última parte, agora só preciso subir ela aqui até o final. Para fazer essa subida, como consequência dessa subida, vai ser o encaixe da peça azul também na posição final dela. Então, eu vou trazer a peça azul aqui o mais para cima possível, isso vai fazer com que a peça roxa entre na posição final dela. E aí a gente já vai estar muito próximo de colocar a posição da peça azul na posição final também que a gente quer. Aí, coloquei a peça azul então o mais alto possível e aí, naturalmente a peça roxa já entrou na posição que eu queria. Agora eu só preciso mover a peça azul o mais para a direita possível, só que para isso eu preciso trazer a peça verde escura o mais para a direita possível, que já também vai ser muito próximo da posição que eu quero colocar ela para finalizar o nosso trabalho. Então vamos lá, vamos fazer isso. Aqui. Já trouxe então a peça roxa para a posição final, a peça azul para a posição final, a peça verde escura também já está quase na posição final, mas ela já está encostada no lugar que eu queria. Só preciso colocar a peça verde clara aqui o mais para cima, que vai fazer com que a peça verde escura fique para a posição final. E aí, depois da verde clara, a amarela e a vermelha. Então vamos fazer esse conjunto todo, porque vocês vão ver que vão ser poucos movimentos, porque a gente já colocou 3 peças. Então as outras 4 peças vão exigir menos movimentos. Vamos lá, bora lá colocar eles na posição final. E pronto. Coloquei eles todos na posição final. Até teve um momento aqui que eu sem querer removi a peça verde escuro da posição que ela já estava, e aí eu tive que colocá-la de volta. Isso acontece bastante, você pode acabar se perdendo um pouquinho fazendo essas movimentações sem querer. Então tome cuidado, mas você vai conseguir resolver este trebelho com certeza. Da mesma forma que a gente conseguiu fazer aqui, a gente desmontou, montou de volta, e agora a gente já pode dizer trebelho resolvido.